Olá, alunos! Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o artigo de opinião, o gênero textual que começamos a trabalhar na última aula de português. Para quem não lembra, o artigo de opinião é um texto que mistura duas tipologias textuais, que é a dissertativa e a argumentativa. Dissertativa porque você vai primeiro apresentar um tema, e a partir deste tema você vai discutir a sua opinião, você vai trazer o seu ponto de vista. E para defender o seu ponto de vista, você vai argumentar. Por isso que é um texto que mistura a dissertação, a apresentação do tema, e a argumentação, que é a defesa da sua opinião. Nós vimos na aula passada, lá na página 4 da apostila de vocês, o texto de opinião, a ilusão das redes sociais. Nós lemos um trecho deste texto e discutimos a introdução e um pouco da argumentação da autora. Então, nós vimos que a introdução, esse primeiro parágrafo, é aquele que traz o tema, que será abordado no texto e já dá indícios de qual será a opinião defendida pela autora ou pelo autor, neste caso a autora. Na sequência, os outros parágrafos serão os parágrafos argumentativos, ou seja, são aqueles que vão trazer informações, dados, citações, para defender o ponto de vista da pessoa que está escrevendo. Neste texto aqui, a autora utilizou dados positivos e negativos, o ponto de vista dos dois lados ali, o lado positivo e negativo das redes sociais na vida das pessoas, e também usou a citação de outras pessoas. No decorrer do texto, ela cita o filósofo Heidegger, Martin Heidegger, como um exemplo, e depois também o Zygmunt Bauman, que é um sociólogo atual, que fala dessa estabilidade da vida social. Certo? Então, ela usou dessas duas táticas para desenvolver a argumentação, para defender o ponto de vista dela. O último parágrafo do texto de opinião, do artigo de opinião, é aquele que conclui toda a ideia. Então, faz uma retomada e geralmente leva a uma reflexão final ali do leitor. Então, a função do artigo de opinião é trazer um tema que chame a atenção do leitor e discutir o ponto de vista sobre aquele tema, com a intenção de convencer o seu leitor de que realmente a sua opinião vale a pena e seria a melhor. Nem sempre conseguimos convencer o leitor, mas a ideia é que o texto seja bom a ponto de fazer a pessoa refletir sobre aquele tema e pensar um pouquinho melhor se realmente o que a pessoa acredita coincide ou não com o que é apresentado no texto, certo? Então, quando leva essa reflexão, é sinal de que o texto está bem estruturado, está bem escrito, ok? Nós vimos também que o texto de opinião, o artigo de opinião, ele traz uma ideia central. Lá no texto da autora, da Dulce Critelli, nós vimos que lá no final tem o nome da autora e onde ele foi publicado, a fonte. A ideia central do texto é que é indiscutível a importância o importante papel que as redes sociais desempenham hoje nos rumos da nossa vida política e privada. Então, as redes sociais estão ali a todo momento. Vale lembrar também, já que estamos falando das redes sociais, que atualmente as redes sociais se tornaram um local onde as pessoas põem muita opinião. Qual é a diferença da opinião que a gente deixa lá no Facebook, por exemplo, ou no Twitter, com a opinião que é apresentada no texto? É a organização. O artigo de opinião ele tem uma estrutura bem específica, mais objetiva, mais elaborada. Geralmente, quando fazemos uma postagem com nossa opinião nas redes sociais, é algo um pouco mais livre, é um contexto um pouco mais informal. Já o artigo que vocês irão escrever na produção de texto não será tão informal assim. Então, também bastante cuidado na hora de repensar o tipo do texto que vocês vão fazer, certo? Outra coisa bastante importante que vocês devem ter em mente em relação ao artigo de opinião é que existe o fato e existe a opinião. Lá na página 10 da apostila de vocês, vocês vão encontrar lá o que é fato e o que é opinião. Fato é aquilo que é realidade, o que aconteceu, você concorda ou não. A opinião é o que você pensa daquilo. Vou dar um exemplo bem básico, trazendo para o nosso contexto. Nos últimos meses, em Curitiba, a chuva deu uma estiada. Então, não tem chovido muito e nós já enfrentamos uma
pequena seca. Então, isso é um fato. Agora, se eu acrescento a este comentário, né, algo como: este é o melhor momento para as pessoas refletirem sobre o uso consciente da água, pois o paranaense ainda precisa aprender a lidar com a água e o gasto deste líquido tão importante para nós. Quando eu trago esse ponto de vista, é a minha opinião, que o paranaense precisa aprender a controlar, a consumir a água. Então eu misturei o fato de que nós estamos passando por um período de seca, de pouca chuva, é uma realidade, não tem como eu negar, não tem como ninguém negar, né? É um fato. E eu trago a minha opinião de que os paranaenses precisam aprender a consumir de maneira consciente a água. Então, tem que ver, quando eu analiso um texto, né, pelo menos na hora da interpretação, o que é fato e o que é opinião do autor. Lá nas páginas 10 e 11 da apostila, vocês vão encontrar alguns exercícios para analisar o que é fato e o que é opinião. Eu quero que vocês façam esses exercícios, que nós iremos conversar um pouquinho mais na próxima aula, certo? Então, por hoje é isso, neste vídeo é isso. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre a produção de texto em outro vídeo. Então, até mais!